Agora sim, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo encontro do Clube de Leitura da Miss Lité, este clube no qual nós falamos da literatura francesa e dos clássicos da literatura francesa. O clássico de hoje é o Honoré de Balzac, e um dos seus romances mais aclamados, que se chama As Ilusões Perdidas. Um belíssimo romance, a gente vai ler um trechinho, como de costume, e no final eu vou perguntar para vocês se vocês ficaram com vontade de ler esse livro. Antes de começar, eu gostaria só de saber pelo chat, quem está presente, se vocês já leram alguma obra, qualquer obra do Honoré de Balzac, ou se ouviram falar dele, e se leram uma obra, qual delas? Qual foi? Eu estava só dando um recado para avisar que em maio haverá um curso da Miss Lité sobre Honoré de Balzac e a comédia humana. Então, eu estou preparando esse curso. A ideia é ter uma aula primeiro sobre o projeto literário inédito e sem precedentes, mas também nada foi feito de semelhante depois dele, embora o Émile Zola tenha tentado. O Émile Zola, um escritor naturalista, tentou fazer algo parecido, porém diferente para ser original, e ele criou Les Rougon-Macquart, os Rougon-Macquart. Tem uma aula aberta sobre o tema, que está disponível, se vocês quiserem assistir. Ela está disponível no grupo de aulas abertas. E aí, o Honoré de Balzac, ele teve esse projeto literário inédito que se chama Comédia Humana, só que muitas vezes as pessoas leram do Balzac o Pai Goriot. Então a ideia é justamente Balzac, além do Pai Goriot talvez, então a intenção é uma aula, sobre o projeto literário da comédia humana e depois 3 aulas sobre romances específicos da comédia humana, não são romances muito longos, eu ainda estou decidindo, mas, eu acho que os que eu defini por enquanto seriam O Lírio no Vale, Le Lys dans la Vallée, em francês, Eugénie Grandet, que é Eugênia Grandet, e o quarto é A Pele de Onagro. O título é estranho, La Peau de Chagrin, mas é uma obra filosófica, e eu acho que todo mundo ganha muito lendo esse livro. E a vantagem de Balzac é que aqui no Brasil nós temos boas traduções desse autor. Então, eu vou ler aqui os comentários, né? A Marcela justamente leu Eugénie Grandet e estudou um pouquinho sobre o projeto da comédia humana. Que interessante, que bom. A Rose nunca leu nenhuma obra, mas já leu muito a respeito dele. A Débora leu Ilusões Perdidas. Que delícia, Débora. Eu adoro. E a Laura leu Le Père Goriot e Eugénie Grandet também. Então, a ideia é justamente isso. Talvez todo mundo tenha lido, já tiver lido Eugénie Grandet, talvez não propor esse e propor outro no lugar? Não sei, isso fica, vocês me digam se vocês tiverem a intenção de participar deste curso. Mas esse é só um convite, sem mais delongas, então, vamos à apresentação, do Honoré de Balzac e das suas ilusões perdidas. A primeira coisa que pode espantá-los é essa data das ilusões perdidas, 1837 a 1843. Como assim? É que ele reuniu depois diversas partes que compõem essas ilusões perdidas. Então, ele escreveu isso realmente num período relativamente extenso, esse período de 6 anos. Ele escreveu primeiro uma primeira parte, que foi publicada em 1837, diante do sucesso desse protagonista, que é o Lucien de Rubempré, ele escreve a continuação, que é publicada por volta dos anos 40, e a terceira parte, então, em 43. Por isso também que é um romance tão vasto. É um romance do Honoré de Balzac muito extenso, é o mais extenso de todos, porque é um romance que, bom, na minha edição francesa, por exemplo, ele alcança as 800 páginas. Então, realmente é um romance muito extenso, mas ele não foi escrito de uma vez só, né? As 3 partes que compõem esse romance, elas foram escritas, nesse período de 6 anos, o que também acaba justificando, algumas incoerências no enredo, relativas essencialmente à descrição das personagens. Isso porque não havia computador na época, então você não tinha como procurar, localizar e verificar. Então estava tudo guardado nesse acervo impressionante que era a memória do Honoré de Balzac, que era, apesar de tudo, um grande continuista, né? No cinema a gente tem essa profissão que é o continuista, que garante que as cenas emendem de uma forma que seja agradável ao público, né? Que o público não estranhe modificações.
é uma profissão, então tem gente que fica atento só a isso para garantir que não fique estranho. O Honoré de Balzac não tinha assistente nenhum, ele fazia isso de cabeça. Mas então, As Ilusões Perdidas, esse romance que na época não foi tão bem recebido, e hoje em dia é considerado realmente como uma obra-prima do Honoré de Balzac. Le Père Goriot é mais curto, mas Le Père Goriot também é uma das primeiras obras da comédia humana, ao passo que Ilusões Perdidas já é escrito, inclusive a terceira parte é publicada, depois do Balzac ter escrito o prefácio da comédia humana, coisa que ele só vai fazer em 1842. Então, eu digo isso porque o projeto da comédia humana já está muito mais amadurecido no momento das Ilusões Perdidas do que no momento do Pai Goriot. Ainda assim, por que que eu estou falando tanto do Pai Goriot e das Ilusões Perdidas? Porque os dois são obras complementares. As duas obras contam a história de jovens que são arrivistas. O que é uma revista? Vem do verbo arriver, em francês, que significa chegar. Chegar onde? Duas coisas. Chegar a Paris, primeiro, que é onde tudo acontecia, era a capital financeira, cultural, não só na França, inclusive, mas no século XIX também a capital cultural da Europa. Então, era o centro de influência, digamos assim, para alguém que quisesse se tornar alguém. E esse é o segundo ponto do arrivista. O arrivista é aquele que quer chegar a algum lugar. E esse algum lugar é um lugar de prosperidade, é um lugar abastado, é um lugar também de reconhecimento social, um lugar em que ele se torna alguém na vida, alguém que as pessoas cumprimentam sem desprezo. É, e então, o Eugène de Rastignac é o protagonista do Pai Goriot. Só que esse Eugène de Rastignac, ele é um protagonista que dá certo. Então, ele vem de uma cidade que é a cidade de Angoulême. Angoulême fica na região central da França, mais para o sul, e é a província da província, digamos assim. É uma província afastada, é uma cidade muito pequena, não é uma cidade, por exemplo, como Lyon. Lyon é uma cidade provinciana, mas era uma cidade grande, era uma cidade que tinha um movimento intelectual. Então, apesar de ser uma cidade na periferia, né, nos arredores, fora de Paris, ainda assim era uma cidade estimulante do ponto de vista intelectual e social. No caso de Angoulême, não. Angoulême é uma cidade provinciana camponesa. Isso corresponde também à vida pessoal do Honoré de Balzac, como eu vou falar em breve. Então, o Lucien de Rubempré sai de Angoulême, vai até Paris para estudar direito. E ele é o único filho homem de uma família com muitas mulheres. Ele tem uma origem aristocrática, o pai dele é aristocrata, por isso que ele tem esse nome de Rastignac, o de, que é a partícula de nobreza, eu já havia mencionado isso no encontro anterior sobre La Princesse de Clèves. Mas essa família não tem mais dinheiro nenhum, não tem mais nenhuma fortuna, então eles pagam os estudos deste único filho homem, que é, portanto, claro, o único que pode trabalhar e o único que pode ter algum dinheiro. As meninas não têm nenhum dote, isso significa que as chances delas de casarem são nulas, e ele vai até Paris para conseguir na vida. E ele vai conseguir, eu não vou dizer como. Esse ano, Pai Goriot, talvez eu tenha mesmo que colocá-lo no curso sobre a comédia humana, porque é difícil falar do Balzac e da comédia humana sem falar do Pai Goriot. Eu adoro esse livro. Tem o outro lado, que é a história do Lucien de Rubempré, que é o herói, o protagonista das Ilusões Perdidas. E o Lucien de Rubempré, assim como Rastignac, vem da mesma cidade, ou seja, da cidade de Angoulême. Ele tem uma diferença com relação ao Eugène de Rastignac. A primeira é que ele tem mais talento que o Rastignac. Então, o Lucien de Rubempré, ele tem a intenção, o desejo de se tornar poeta. E o Balzac não era um bom poeta, ele não tinha habilidade nenhuma para versos, mas ainda assim ele consegue, né? Ele diz ele, e a gente acredita nesse narrador, que os versos do Lucien de Rubempré eram bons, eram competentes. É claro que o desejo de ser poeta também indica uma alma sonhadora. Coisa que o Eugène de Rastignac não tinha. O Eugène de Rastignac era mais pragmático. E esse Lucien de Rubempré, então, a outra diferença é que ele também é de origem nobre, de Rubempré, mas este não é o nome do pai dele. O pai dele não é de origem aristocrata. Quem era a mãe. A mãe
tinha o nome do Rubempré. Só que na França do século XIX, como até o século XX, é, a pessoa quando nasce não era registrada sob o nome da mãe. Isso mudou na França muito tardiamente, viu? Depois do Brasil, inclusive, foi só no século XXI que foi permitido as pessoas, aos filhos terem os filhos o nome da mãe. Tanto é que eu me chamo Thaís Chauvel, né? Eu não tenho o nome da minha mãe, só o nome do meu pai, porque eu nasci, vejam só, numa época em que isso ainda não era permitido, em que ainda não havia, o nome da mãe só entrava na certidão de nascimento se não houvesse nome do pai. Se a criança não fosse registrado o nome do pai, aí você colocava o da mãe, mas era só nesse caso. Senão, não colocava os dois nomes. Então, depois, óbvio, de muita discussão, acabaram aceitando. Então, a minha filha hoje tem o nome da mãe e do pai. Mas, século XXI, né? Então, o Lucien, a diferença dele com o Rastignac é que o Rastignac, ele é nobre por parte de pai. Então, ele tem esse nome do Rastignac, que é o nome do pai. É o nome do registro dele. No caso do Lucien de Rubempré, o nome dele oficial não é Lucien de Rubempré, é Lucien Chardon. Chardon é o pai dele e o pai dele é apoticário. Significa que o pai dele tem uma profissão. É muito mais grave, vejam, a mãe do Rastignac não trabalha, né? Ela não é de origem nobre, mas não trabalha. As mulheres não trabalhavam mesmo, né? No caso do Rastignac, não é o caso. Ela não trabalha, ela cuida da casa. Ela governa a casa. Ela costura no máximo para a casa, né? Para os seus filhos, né? Mas não para fora. No caso do Lucien de Rubempré, como é a mãe que era de origem aristocrata e ela de qualquer forma não trabalharia, ela se casou com um pai que é o Chardon e o Chardon é apoticário. O Chardon, ou seja, tem uma profissão. E essa era a característica número um da burguesia. Burguesia trabalha, a nobreza não trabalha. É, então, essa é a diferença essencial entre esses dois arrivistas, que vêm, no entanto, os dois da cidade de Angoulême e que vão se encontrar em Paris mais ou menos no mesmo momento. Rassignac é um pouquinho só mais velho que o Lucien de Rubempré, mas os dois têm a mesma idade. Outra diferença, o Lucien de Rubempré é muito mais bonito do que o Rastignac. Rastignac não é mal, não é feio, de jeito nenhum, ele é agradável. Só que no caso do Lucien de Rubempré, ele é lindo. Maravilhoso. Isso é dito muitas vezes, o narrador insiste muito nisso, e é uma característica. Ele é um sedutor sem querer, porque ele nem leva muito jeito para coisa, ele seduz não é um Dom Juan que faz isso de propósito, né? É um pouco, ele não é necessariamente experiente, inclusive, nisso, mas ele tem essa beleza natural, ele tem esse aspecto sonhador, ele tem esse defeito que é difícil de corrigir, que é ser nobre por parte de mãe e não por parte de pai, então ele tem esse defeito de nome, que é Lucien Chardon, e ele vai ter o mesmo sonho, o mesmo desejo que o Rastignac, que é chegar a algum lugar e ser alguém na vida. No caso das Ilusões Perdidas, é uma reescrita do mito de Fausto, né? Do pacto de Fausto, do homem que faz um pacto com o diabo. E tem essa cena. Essa cena existe nas Ilusões Perdidas, ela é claramente explicitada. Eu analisei bem em detalhes isso num curso que a Laura, inclusive, adquiriu, que é o curso sobre os arrivistas. Então, teve um curso de 5 aulas só sobre esse tema, em que a gente analisou o Rastignac, o Lucien de Rubempré, o Julien Sorel, que é o protagonista do Vermelho e o Negro, e Bel-Ami, que é um protagonista de um romance de Guy de Maupassant. Então, são os 4 grandes arrivistas do século XIX francês, indo dos anos 30 até os anos 70. E o arrivismo é um tema literário neste século, porque na França, após a Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela criou uma ilusão. Qual é essa ilusão? De que você pode, com esforço, com dedicação, se tornar alguém na vida. Então, ela criou a ilusão da meritocracia. É, e é essa ilusão perdida do Lucien de Rubempré. O título já deixa claro, não é um spoiler, é o próprio título que já indica que o projeto, o desejo do Lucien de Rubempré não vai acabar bem. E por que é uma ilusão?
Porque nesses romances todos que vão atravessar o século XIX, ele mostra que a lei pode até ter mudado, mas a sociedade ainda não mudou. Então, a sociedade ainda continua uma sociedade muito segregacionista. Então, que vai o que pode ter mudado é, tudo bem, não é mais necessariamente o título de nobreza que mais vale, embora tenha um grande valor, mas agora é o dinheiro. Então, se você já não começa necessariamente com muito dinheiro, é mais difícil. Então, quem tem dinheiro consegue mudar, e quem não tem dinheiro dificilmente consegue. Mas então, tem esses protagonistas, e agora nós vamos mergulhar um pouquinho nas ilusões perdidas e entender algumas características, né, da escrita do Honoré de Balzac, que são muito características mesmo. Então, ele tem, por exemplo, esse narrador, que é um narrador muito particular, é um narrador intrometido. Eu já vou avisando, é um narrador onisciente, mas que tem uma opinião. Não é necessariamente a opinião do Balzac. Isso é importante diferenciar autor e narrador. O narrador do Balzac, ele é um homem perspicaz, né? É uma voz perspicaz, é uma voz observadora, é uma voz irônica, é uma voz que traz à tona o ridículo de certas situações, de certas personagens, e que critica tudo. Ela é impiedosa com tudo e com todos. Ela não é. E essa voz não é necessariamente a voz do Balzac. Então, essa é a primeira grande ressalva que eu faço. É comum confundirem autor e narrador, e não se deve de modo algum fazer isso no caso do Balzac. Outra característica é que ele vai aprofundando o romance psicológico, que é esse romance que mergulha, penetra na mente das personagens, no íntimo das personagens, nos seus pensamentos e naquilo que eles estão sentindo num determinado momento. Uma palavra só, então, antes, sobre o projeto, que eu já mencionei antes, da tal comédia humana. Eu não vou falar aqui, então, da vida do Honoré de Balzac, basta dizer que ele viveu de 1799. Eu acho muito curioso que ele tenha nascido ainda no século XVIII, porque ele é um autor do XIX, mas que tem um pé no XVIII. Ele é muito inovador, ele é um escritor romântico, que é considerado como o pai do realismo francês também, que é uma primeira ambivalência muito interessante, mas ele também é muito apegado aos clássicos, sendo que o primeiro sentido da palavra escritor romântico era contemporâneo. Era o escritor que escrevia de acordo com a estética do momento, que era uma estética que contradizia a estética clássica, a estética antiga. Então, esse é o primeiro sentido dos românticos. E ele é um escritor romântico, mas ele também é um escritor apegado aos clássicos, e ele também acaba sendo o primeiro dos escritores realistas, que também é uma estética, uma proposta literária que é o oposto, né, que vai reagir à proposta romântica. Então, ele é um homem que não é fácil de definir, embora ele tenha sempre sido colocado nessas caixinhas, ele não é um homem fácil de definir. Ele era monarquista, eu acho importante ressaltar isso, o que não significa que ele não desejasse que a sociedade mudasse. Ele próprio não era, de modo algum, nobre. Ele comprou essa partícula dele de nobreza de Balzac, foi comprada. É, então, ele não é nobre, e ele é um desses escritores como Dostoiévski, é um escritor que não tem dinheiro algum, e que escreve para ganhar dinheiro. Então, ele é um desses primeiros escritores profissionais que sobrevive da sua escrita. E isso é uma característica importantíssima da sua literatura, e explica também porque Dostoiévski também tem essa característica, a pressa. Não há tanto refinamento, tanto cuidado com a revisão dos textos, simplesmente porque não há tanto tempo disponível para esse trabalho longo com o texto. Então, eles ganhavam na época por título, não havia um direito autoral que fosse proporcional às vendas. Então, assim que o autor entregava o texto ao editor, que na época se chamava o livreiro, que era já o editor era também aquele que comercializava os livros, é, ele recebia aquele valor. E se o livro vendesse muito ou pouco, isso não mudava nada. O risco era com o livreiro, portanto, mas o autor não se beneficiava do eventual sucesso da sua obra, e Balzac foi um escritor de grande, grande sucesso
na sua vida. Mas esse sucesso não necessariamente se refletia em retornos financeiros, o que é uma primeira desilusão para o Honoré de Balzac, e uma das primeiras provas de que meritocracia é uma grande falácia, dizer, né? Então, ele vai escrever ao longo da sua vida mais de 95 obras, essas obras que são obras da comédia humana. Mas não foi a única coisa que ele escreveu, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no curso sobre ele, mas saibam também que ele era provinciano, como o Lucien de Rubempré, vindo da cidade, no caso não de Angoulême, mas de Tours, que é na região da Touraine. É uma bela região da França, próxima ali dos castelos da Loire, mas também é uma região afastada do centro, e é uma região camponesa, rural. E ele chega a Paris, contrariando as expectativas dos seus pais, que também fizeram ele fazer aulas de direito, que é a mesma coisa que acontece com Flaubert também. Flaubert vai até ter um piripaque por conta das aulas de direito, ele quase morre de tanto desgosto que ele tem, e não é, é literal, eu não estou sendo exagerada, não, ele realmente tem um ataque. E no caso do Balzac, ele se recusa a prestar um concurso público para se tornar tabelião. E ele negocia com a família dele um ano, ele tem um ano para viver em Paris, os pais não pagam as contas dele, durante esse um ano ele tem que escrever uma obra-prima. Não dá certo. Ele passa um ano tentando escrever uma peça que dá muito errado. Não, é uma peça que jamais, nunca foi representada. E aí, na verdade, ele diz nesse ano, ele fala, isso foi muito útil, porque eu percebi que o gênero teatral, o drama, não é para mim. Eu entendi naquele ano que eu não sou bom nem para o verso, nem para o teatro, nem para o drama. Meu negócio é a prosa romanesca. E aí ele vai ser um desses nomes que contribuiu e muito para que o gênero romanesco alcançasse a glória que ele alcançou no século XIX, né? Que passou, né, desbancou o teatro, desbancou também a poesia e se tornou o gênero mais lido, mas também mais estudado, né? Hoje em dia, o romance não é um gênero depreciado como era antes, e isso é em parte, obviamente não só, mas em parte também isso se deve ao Balzac. Então, essa é uma breve apresentação, mas haveria muito mais a dizer sobre esse autor espetacular, mas acho que essa apresentação né, já desenha um pouco os contornos dessa personalidade tão marcante, e ele morre, então, na metade do século XIX, e ele tinha iniciado o projeto da comédia humana em 1829, não antes disso. Então, ele começa quando ele tem 30 anos, ele morre com 50 anos. Ele só teve 20 anos para escrever 95 livros que ele escreveu, mas o projeto da Comédia Humana inicialmente seria para escrever cerca de 150 livros. É o que ele teria gostado de escrever, o que ele tinha planejado. Nós não temos 150 livros, temos apenas 95 que estão reunidos aqui. Essa edição é a edição mais completa que se há da Comédia Humana, a edição feita, organizada pela Pléiade, que é a edição de referência na França. Vocês veem esse tamanho, né? Vários livros desses, a fonte é muito pequena, é o único defeito dessa edição, a meu ver, e cada livro desses contém várias obras, não uma só. E a Comédia Humana, então, essa coletânea de 95 obras do Balzac, e é um projeto literário. Eu também não vou ter tempo de me alongar, porque a intenção desse clube de leitura é falar sobre os textos, né, sobre os trechos, e despertarem vocês a vontade de ler, então também não cabe muito falar sobre a comédia humana, mas basta saber que esse nome é uma referência à Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, só que o objeto de estudo e de interesse do Balzac não é o divino, é o humano. Então, ficamos com isso. E As Ilusões Perdidas são uma, né, das 95 obras que compõem esse projeto literário gigantesco e realmente sem precedentes, né? Não há nada equivalente que tenha sido feito nem anterior nem posteriormente. Então é um projeto inédito e ainda único, o que na literatura é raro. É da ordem mesmo de escritores como Dante, Homero, é realmente isso, é uma coisa realmente
que não tem precedentes e é inédita, e de uma atualidade, assim como Homero, que é espantosa. Bom, vocês já perceberam, né, que eu gosto do Balzac, acho que isso ficou claro. Eu não vou também me especificar nisso, mas a Comédia Humana, como é um projeto literário, é organizada. Então, a gente tem Les Études Philosophiques, de um lado, a Pele de Onagro, que eu mencionei, faz parte desses estudos filosóficos. Les Études de Mœurs, les mœurs são os costumes e os valores da sociedade, e essas são divididas em cenas. É, evidentemente, a parte mais extensa da obra. Então, a gente tem cenas da vida privada, que é quando ele fala da vida íntima de um casal, por exemplo, da vida na província, da vida parisiense, da vida política, militar e assim por diante. E tem os estudos analíticos, mas todos eles são histórias, tá? Então, no estudo filosófico vai ser um estudo filosófico, por exemplo, A Pele de Onagro, é um romance que trata do desejo, da questão do desejo. E ele vai tratar isso de fato de uma forma filosófica, bem aprofundada, mas contando uma historinha. Uma história alegórica, mas que serve justamente para a reflexão filosófica que ele quer fazer ali. Nos estudos analíticos também. Então, nunca são obras teóricas, são sempre romances. Então, essa é a divisão que ele fez, e ele explica tudo isso, essa repartição, no prefácio da Comédia Humana, que ele só vai escrever 12 anos, 13 anos depois de ter começado a escrever as primeiras obras. Então, 12 anos depois de já ter escrito algumas obras, ele vai escrever esse prefácio porque os leitores estão um pouco perdidos. Então, ele diz, tudo bem, eu vou esclarecer qual é a minha intenção, qual é o meu projeto. Então, a gente tem esse texto que é o seu prefácio. Então, isso eu vou tirar, e a gente vai, então, nessa parte das Ilusões Perdidas, que é uma obra que pertence justamente a esse conjunto, né? Études de Mœurs, e ele começa com Scène de la vie de province, justamente porque o Lucien de Rubempré é da província, é um provinciano. Então, é por isso que, inicialmente, a obra é colocada, classificada dentro dessas cenas. Então, apesar do Lucien de Rubempré ser da província, ele tem um único desejo, como todo bom personagem à revista, e este desejo é chegar até Paris, é o primeiro de todos, porque se você não está em Paris, você não pode ser alguém na vida. Isso é claro, né? Em Paris, ó, não, na França do século XIX é isso, é uma premissa para o sucesso, é estar em Paris. Então, o primeiro passo para chegar a um lugar é chegar a Paris, depois a gente vê o que acontece. Então, Lucien de Rubempré vai a Paris. Eu vou ter que contextualizar um pouquinho, então vamos lá. Dentro das Ilusões Perdidas, o que acontece? O Lucien de Rubempré é um menino, portanto, talentoso, muito bonito. Ele, além do talento, se ele quer ser poeta, é porque ele recebeu uma educação com uma certa cultura geral abastada, que lhe permite, então, escrever esses poemas. Isso porque ele trabalha também numa tipografia. Como que se diz isso em português? Tipográfica? É? Tá fechado, Marcela, mas é isso? É tipografia mesmo. Tipografia, obrigada. Então, ele trabalha numa tipografia, é, portanto, ele já trabalha com texto, né? Mas é um trabalho sujo, o trabalho que deixa as mãos sujas de tinta, então é um operário, mas é um operário do texto. E ele trabalha, então, em Angoulême, nessa cidadezinha, mas ele tem essa ambição, né? Essa ambição, esse desejo de fazer mais da vida, né? De não passar a vida inteira trabalhando numa tipografia. E ele vai ser notado por uma beldade do local, uma beldade local em Angoulême, que é a Anaïs. Eu vou chamá-la pelo nome dela mesmo por enquanto. E que é a Madame aqui de Bargeton, que vocês vão ver, Madame de Bargeton. Eles vão se envolver romanticamente, eles vão ter um caso, só que a cidade de Angoulême, sendo o ovo que é minúscula, é evidente que o escândalo surge rapidamente. Então, todo mundo fica sabendo desse caso que eles têm. E aí eles decidem que é uma boa ideia ela sair da cidade de Angoulême para afastar as más línguas. E quando ela voltar, ninguém mais vai estar falando sobre esse assunto, porque a fofoca vai ter sido substituída por outra fofoca. Então, ela vai para Paris, mas ela não quer ir para Paris sem o Lucien de Rubempré. Então, ela leva
o Lucien com ela até Paris, audaciosa. Só que em menos de uma semana ela chega lá e ela logo percebe o quanto ele é inadequado, o quanto essa relação que em Angoulême ela é mal falada, mas de certa forma é tolerada, porque ela é a rainha de Angoulême, em Paris ela não será permitida. E menos por conta do adultério e muito mais por conta das origens populares do Lucien de Rubempré. Então, o problema aqui é de outra ordem. O Lucien de Rubempré, por outro lado, que achava, porque a Anaïs, a Madame de Bargeton, é a grande beldade de Angoulême, quando ele chega a Paris, ele fica chocado, porque ele vê muitas mulheres muito mais bonitas que a Anaïs, e ele percebe isso, né, nesse contraste. Mas ele também ficou um pouco decepcionado, e em menos de uma semana os dois estão contrariados pela presença do parceiro. Então os dois vão terminar. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que foi feita uma adaptação excelente de Ilusões Perdidas. Uma adaptação recente, que saiu no Brasil, ela saiu no ano passado, na França em 2021 ainda. Uma adaptação excelente que está disponível, se eu não me engano, para alugar. Dá para alugar pelo Amazon Prime, pelo Prime Video. É possível alugar. E é uma boa adaptação, como raras. O Balzac é muito adaptado ao cinema, mas são adaptações antigas. Então, no momento estão revisitando essas adaptações. A primeira, que nunca tinha sido realmente feita, foi essa das Ilusões Perdidas. Eles não adaptaram os 3 livros que compõem essa obra, adaptaram um só, que é o do meio, que se chama justamente assim, Um Grande Homem de Província em Paris. É a segunda parte das Ilusões Perdidas. Pergunta: o que é um grande homem da província quando ele está em Paris? Não é nada. Ele é um grande homem da província. Quando ele chega a Paris, ele é só mais um entre muitos, né? Tem que refazer tudo. Então, vou só fazer uma pausa para tomar uma água e aproveito para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Vou dar uma lida nos comentários também. A Fabiana disse que leu Père Goriot, só trechos das ilusões. Muito interessante. A Rose perguntou se existe uma região da França que não seja bela. Olha, o norte da França não é tão bonito assim, o norte mesmo, mas é por conta do tempo também, né? Então, não é a coisa mais linda do mundo no norte, mas ainda assim tem cidades interessantes. A personagem principal em A Pele de Onagro teria algo do próprio Balzac? Bom, Soraya, para mim, tem algo do próprio Balzac em todas as personagens dele, na comédia humana, mas mesmo. No Lucien de Rubempré tem muito, também no Rastignac, porque o Balzac é uma pessoa ambiciosa e ele não tem a ambição só como um defeito. Ele acha que ela pode ser um motor de vida, um motor para produzir grandes coisas, mas tem que tomar cuidado com a desmedida, que é o grande perigo sempre, né, na tragédia grega, a hubris, né? E ele tem consciência disso. Ele fala, não se pode também esgotar a sua energia vital. E o risco da ambição é que você esgote a sua energia vital muito rápido. Isso é uma teoria da vida do Balzac, né, de vida mesmo, e ela aparece na Pele de Onagro. Eu acho que tem mais dele em Lucien de Rubempré nas Ilusões Perdidas do que na Pele de Onagro. Até porque a personagem da Pele de Onagro, como é um estudo filosófico, portanto é uma história alegórica, ela tem uma profundeza psicológica talvez menos desenvolvida do que o Rastignac e o Lucien de Rubempré, que são personagens mais ambíguos, que têm isso também, esse lado não maniqueísta do Balzac, também, mais uma vez, casa bastante com Dostoiévski. Muitos pontos em comum, e Dostoiévski era um grande leitor de Balzac, um grande amador de Balzac, né? Mas sim, tem algo de biográfico, acredito, um elemento biográfico, mas que não se limita só à Pele de Onagro, fica em todas. No caso do Lucien de Rubempré, eu havia comentado, né, que o Balzac passou um ano em Paris, escrevendo a peça de teatro que nunca foi representada e provavelmente nunca será, eu arrisco dizer. É, ele passou muita necessidade, muita mesmo, porque os pais dele concederam, né, fizeram essa concessão, mas o desejo era que ele desistisse, não que ele ficasse o ano todo em Paris.
Então, os pais, a mãe, que era complicada, a mãe do Balzac, não gostava do Balzac. Ela tinha um filho preferido, que não era o Balzac. O filho dela preferido era um filho que ela tinha tido fora do casamento. E o Balzac era filho do pai dele, que era muito mais velho que a mãe e não tinha sido um casamento por amor, embora não fosse um casamento ruim para os padrões da época. Ainda assim, o Balzac era filho deste homem, ao passo que o irmão mais novo do Balzac era filho de um homem que ela amava. Então, ela tinha uma relação com o Balzac que sempre foi muito complicada, e o Balzac diz isso muitas vezes nas suas cartas. Ele vai dizer que tudo que ele fez na vida dele era para que a mãe sentisse orgulho dele, e ele nunca conseguiu isso. Isso é o que ele diz, né? Ele nunca conseguiu conquistar a admiração dela, ela nunca foi capaz de perceber isso. Tem uma adaptação também cinematográfica muito bem feita da vida do Honoré de Balzac, que ele é interpretado pelo Gérard Depardieu. Uma ótima adaptação, realmente feita com base numa boa autobiografia, ainda que um pouco romanceada, acredito eu, escrita pelo Stefan Zweig. Stefan Zweig escreveu A Vida do Balzac, é um belo texto, e ele é um pouco romanceado porque o Zweig era um romancista também, né? Um escritor. Mas ele ainda assim se documentou lá, nas cartas do Balzac, teve uma correspondência extensa, que ainda não foi publicada em sua integralidade, né? Ainda falta publicar toda a sua correspondência, que era enorme. Então, esse início de vida em Paris, que é um início de vida em que ele realmente tinha que escolher entre jantar e almoçar. Ele vivia em condições extremamente precárias, passava muito frio, usava um cobertor puído. Você chegou a ter que vender o casaco para pagar comida, e aí ele passou o resto do inverno sem poder sair de casa, porque ele não tinha casaco. Então ele em casa ele podia ficar com a cobertura, né, o cobertor puído, mas não dá para sair na rua com o cobertor puído, né? Então ele ficou esse ano em casa, enfim. Mas então ele passou muita necessidade. E o Lucien de Rubempré, quando chega a Paris, é, assim que ocorre a ruptura com a Madame de Bargeton, que patrocinava ele, digamos assim, ele passa por maus bocados também. Então, isso, por exemplo, completamente autobiográfico, tudo que ele conta sobre como é viver em Paris sem ter dinheiro. Então, agora, enfim, acho que fiz o tour das perguntas no chat. Não tem nenhum problema, viu, Fabiana, se a sua internet está instável. Fique tranquila e à vontade para entrar quantas vezes for preciso. Não tem problema nenhum. Então, vamos agora para a leitura. Vou ler em francês, vocês acompanham o texto que vocês desejarem. Ó, vou tomar um gole de água. Então, vamos lá. Quand les sentiments se sont retournés sur eux-mêmes, comme chez Lucien et chez Madame de Bargeton, il se passe d'étranges choses en peu de temps. Les révolutions morales s'opèrent par des lois d'un effet rapide. Louise avait présentes à la mémoire les paroles sages et politiques que Du Châtelet lui avait dites sur Lucien en revenant du vaudeville. Chaque phrase était une prophétie, et Lucien prit à tâche de les accomplir toutes. Então, vamos lá. No início de capítulo, esse início é muito característico do Balzac, porque ele adora colocar máximas morais. Isso é uma moralista, de cunho moralista. Isso é justamente uma característica dele, que ele pegou emprestado dos escritores do século XVII, como a Madame de Lafayette, que a gente leu no encontro passado, que escreveu um romance moralista, La Princesse de Clèves, e máximas como a do La Rochefoucauld, que é um escritor, o La Bruyère, que é um escritor também do século XVII, e que eram escritores moralistas. Isso quer dizer que eles davam, né, eles emitiam um julgamento de valor e falavam, na vida funciona assim. Então, era uma generalização, e partia-se dessa generalização para um estudo de caso particular. Aqui, então, quando os sentimentos, né, quando os sentimentos se voltam para si mesmos, como ocorrera com Lucien e a Madame de Bargeton, que é o caso particular, em pouco tempo passam-se coisas estranhas. As revoluções morais são operadas por leis que surtem um efeito rápido.
Isso é um caso, né, um exemplo das máximas de Balzac, como ele coloca, ele diz verdades, né, coisas que o narrador considera verdades, e aqui no caso de cunho moral, porque nós estamos nos estudos morais, né, les études de mœurs, então por isso. Então quer dizer o quê? Que, na verdade, as revoluções no espírito, na mente, nas emoções, elas são muito rápidas. Mais rápidas, é claro, que revoluções, por exemplo, sociais. E aí o que aconteceu no caso do Lucien e da Madame de Bargeton, aqui o nome dela é Louise, mas é porque ela tem muitos nomes, tá? Então, aqui a Louise, ela foi junto com Du Châtelet, que é, como vocês percebem pelo nome, um nobre, mas não um nobre, não é tão rico quanto a Madame de Bargeton. A Madame de Bargeton, ela é casada, mas com um senhor muito mais velho do que ela. Então, o Du Châtelet espera que esse senhor eventualmente bata as botas e, ao morrer, ele gostaria que a Louise se casasse com ele. Mas o grande problema do Du Châtelet é que a Louise, nesse momento, não quer casar com ele, ela está interessada no Lucien de Rubempré. Então, o Du Châtelet tem que mostrar que o Lucien de Rubempré não é um pretendente adequado para Madame de Bargeton. É isso que ele tem que mostrar, para espantar, né, de uma vez por todas esse pretendente desejável, porque a Madame de Bargeton, estando apaixonada, está louca, né? Então ele tem que mostrar para ela que não tem a menor possibilidade. Mas ele faz isso de uma forma muito hábil, por isso que é les paroles sages et politiques, ironia, tá? Ironia do narrador balzaquiano, que mostra aqui as palavras sábias e políticas. Por que políticas? Não se refere à política real, nada disso. É a política íntima. O Du Châtelet é um político. Ele sabe falar e ele vai manipulando. Pelas beiradas, ele vai manipulando, e ele parece, evidentemente, muito sábio. Então, ele vai influenciar a Louise, que então ainda tem frescas, né, a memória, tudo aquilo que o Du Châtelet falou sobre o Lucien. Então, o Du Châtelet falou: olha, o Lucien é inadequado por tais motivos. Voltando de onde? Eles estavam voltando, quando o Du Châtelet falou isso, de vaudeville. O vaudeville é um teatro. Só que é um tipo de teatro que é um teatro cômico e é um teatro social. Muito interessante, mas é isso. Mas é um teatro de comédia social, não é de gênero elevado, mas que agradava muito. Para dizer isso aqui, tudo é um vaudeville, não é, né, um teatro clássico nobre. Não, isso aí eles são protagonistas de um drama, mas um drama burguês, porque o vaudeville também tem essa característica, que ele vai colocar em cena dramas, comédias, mas no sentido de teatro, da vida burguesa e não da vida nobre. E aí o que acontece? Que cada uma das frases, obviamente, porque o Du Châtelet falou isso, a Louise está com isso em mente, aí quando ela olha para o Lucien, ela vê o Lucien fazer o quê? Executar cada uma das profecias do Du Châtelet à perfeição. E aqui, mais ironia, né? Que cada frase era como uma profecia, e o Lucien tomou para si, né, mas com aplicação, com a tarefa de cumpri-las todas, não faltou nenhuma, ele foi dedicado, ele conseguiu concretizar cada uma das profecias de Châtelet. E aí, vamos lá. Então, o que acontece? Complica porque é recíproco o desencantamento, que é uma das primeiras ilusões que se perde, que é esse desencanto do amor, que, que se esvai muito rapidamente quando... então, o próprio Lucien diz assim, né? En perdant ses illusions sur Madame de Bargeton, comme Madame de Bargeton perdait les siennes sur lui, le pauvre enfant, qui est au Lucien, de qui la destinée ressemblait un peu à celle de Jean-Jacques Rousseau, l'imita en ce point qu'il fut fasciné par Madame d'Espard et s'amouracha d'elle aussitôt. Então, a gente vai parar no meio aqui, né, do parágrafo primeiro, porque tem bastante coisa a dizer. Outra característica, o Balzac adora referências de pessoas verídicas, né, de personagens históricos que existiram de fato, e ele faz isso em parte para reforçar o efeito de realidade dos seus romances.
das suas histórias. Então ele mescla em todas as suas histórias, ele vai colocar pintores que existem de fato, ele vai colocar o Napoleão, ele vai colocar escritores que existem de fato, jornalistas que existiam naquela época, pessoas contemporâneas e às vezes não. Mas ele cita, e a ideia disso é, bom, se Jean-Jacques Rousseau é um homem em carne e osso, né, que existiu, o Lucien de Rubempré também é. Ele é tão real quanto Jean-Jacques Rousseau. Então é uma estratégia do Balzac de criar esse efeito de realidade, mesclando as personagens fictícias e históricas. Vocês talvez se lembrem que essa era uma característica da Madame de Lafayette, que ela já tinha feito isso na Princesse de Clèves, propondo um romance histórico, tendo, né, como personagens o Henri II, o Henri II, mas também a Catherine de Médicis, também a Mary Stuart, também a Diane de Poitiers. Então ela já tinha feito essa proposta, ela tinha colocado personagens históricas e misturado a história delas à história de personagens fictícias. Então, primeira coisa que é recíproco, se a Madame de Bargeton perde as suas ilusões sobre o Lucien de Rubempré, ele também está perdendo as suas ilusões sobre a Madame de Bargeton. Mas ele é le pauvre enfant, nos dois sentidos do termo, né? Então, ele é pobre mesmo, e ele é um coitado. É nesse sentido, ele é um coitado, ele não está preparado. E enfant, para reforçar a juventude deste rapaz. E aí, um adendo, né? Ele sempre faz isso, de que la destinée ressemblait un peu à celle de Jean-Jacques Rousseau. E de fato é parecido, e aí o Balzac, antecipando uma possível crítica, que seria essa história não é a do Lucien de Rubempré, é a história do Jean-Jacques Rousseau, e o Jean-Jacques Rousseau, a história dele é famosa porque ele escreveu a sua autobiografia. Ele escreveu as suas confissões. Então, todos conhecem a história do Jean-Jacques Rousseau, que é, dos escritores do século XVIII, que é o século anterior, o mais popular no século XIX, porque ele foi um escritor pré-romântico. Alguns críticos dizem romântico e ponto final. Então, de fato, ele anuncia muitas coisas do romantismo. Então, nessa década de 30, 40, ele é um escritor extremamente lido na França. Então, todos sabem a história do Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Rousseau, sendo muito novo, né, com 15 anos de idade, completamente abandonado, um homem autodidata, um prodígio, coisas que se assemelham à trajetória do Lucien de Rubempré, ele também se apaixonou primeiro por uma senhora que era a Madame de Warrens. Madame de Warrens, que quando Rousseau conheceu, ela tinha seus 15 anos de idade. Quer dizer, ela tinha 30 e ele tinha seus 15 anos de idade. Então, ela tinha o dobro da idade dele e primeiro ela adota ele, de uma certa forma, mas depois, quando ele atinge a maioridade, ela toma ele como amante. O que não vai ser fácil para o Jean-Jacques Rousseau, inclusive, tá? Ele vai ficar muito confuso, como vocês podem imaginar, e ele escreve muito a respeito disso nas suas confissões. Mas aí, então, a própria ligação, primeiro, entre a Madame de Bargeton e o Lucien de Rubempré também lembra do Jean-Jacques Rousseau com a Madame de Warrens pela diferença de idade, porque eu não fiz esse comentário, mas a Madame de Bargeton, ainda que seja muito mais nova que seu marido, ela é mais velha que o Lucien de Rubempré. Lucien de Rubempré tem 19, 20 anos, a Madame de Bargeton já tem 30. Isso porque o Balzac gosta de mulheres mais velhas, e sim, 30 anos na época são mulheres mais velhas. Tanto é que deu, né, o adjetivo a balzaquiana, que seria uma mulher de 30 anos na época. Por quê? Porque a mulher, a partir dos 30 anos, ela não estava mais nos holofotes, né? Ela tinha que dar lugar, deixar lugar para que as jovens brilhassem, as jovens fossem vistas. E nas artes isso acontecia, com exceção do Balzac, que colocou suas heroínas mais velhas. Porque ele simplesmente preferia, achava as suas mulheres muito mais interessantes, mais vividas, mais experientes, né, mais sofridas também, que ele considerava que isso dava profundidade para as pessoas, né, elas deixavam de ser superficiais com o sofrimento. Então, ele tem essa característica, inclusive na sua vida pessoal. Então, a semelhança com a vida do Jean-Jacques Rousseau são muitas, né? Vocês viram, por isso que lembrava. E aí, além disso, o Lucien vai se interessar, vai ficar
fascinado pela Madame d'Espard, que é a prima da Louise de Bargeton. Suicídio social, né? Então, essa é a primeira coisa. Voltamos para as máximas, né, o do escritor moralista. Então, les jeunes gens ou les hommes qui se souviennent de leurs émotions de jeunesse comprendront que cette passion était extrêmement probable et naturelle. Les jolies petites manières, ce parler délicat, ce son de voix fin, cette femme fluette, si noble, si haut placée, si enviée, cette reine apparaissait au poète comme Madame de Bargeton lui était apparue à Angoulême. Então, primeira frase que eu li é uma máxima que mostra justamente, é uma paixão natural, extremamente provável, né? E quem é jovem ou se lembra da sua juventude entenderá esse sentimento, mas ele não aprofunda na natureza do sentimento, porque na verdade é algo banal e passageiro, né? É uma paixão fugaz e tão superficial, tão fútil, não é uma paixão, não é um amor, né, profundo. E aí, tanto que ele explica, logo depois ele enumera todos os motivos pelos quais são todos motivos muito fúteis, pelos quais o Lucien poderia se encantar pela Marquise d'Espard, né? Então, ela tem bons modos, ela tem um jeito de falar que é delicado, como ele gosta de palavras, né? Ela tem um linguajar bonito, a voz, o tom da voz, ela é toda fluette, quer dizer que ela é magrinha, tá? Ela é esbelta, assim, não é o caso da Madame de Bargeton. É tão nobre, aí começam os lados, né, do social, tão nobre, tão ilustre, mas au placé quer dizer que ela está num ranking acima, e de fato está, né? Socialmente falando. Então, tão invejada justamente por essa posição. E aí, para ele, coitado, e aí a gente já está na mente, né, do Lucien de Rubempré, sem perceber, esse acúmulo de si, né, já entrou na mente dele. Já não é mais o narrador. Essa rainha, é a rainha, óbvio, não é para o narrador. Ela é a rainha para o Lucien de Rubempré, que não tem noção nenhuma do que é uma rainha. E na época a França tem uma rainha, tá? Porque é uma monarquia de novo. Então, essa rainha, no fim das contas, ela aparecia ao poeta, que aqui é sinônimo de sonhador, tal qual a Madame de Bargeton, coitada, tinha lhe aparecido antes em Angoulême. Aqui uma outra lição, que é tudo é relativo. Então, uma beldade, a rainha de Angoulême não pode ser a rainha de Paris, né? A rainha em Angoulême, ela é a rainha de lá, e em Paris, ela não é ninguém. E a rainha de Paris é outra, que também não é a rainha da França, né? A rainha de Paris. Diferente da sociedade. Então, ele vai explicando, em poucas palavras, tudo que se passa na mente, né? E os conflitos internos, tanto do Lucien de Rubempré quanto da Madame de Bargeton. La mobilité de son caractère, que é um defeito grave do Lucien de Rubempré, né? Ele muda de ideia facilmente, porque ele não tem caráter. Então, ainda não tem muito novo, a personalidade dele ainda não foi forjada, ainda não é algo estável, né? Então, a mobilidade de seu caractère, la mobilité de son caractère le poussa promptement à désirer cette haute protection. Le plus sûr moyen était de posséder la femme. Il aurait tout alors. Il avait réussi à Angoulême, pourquoi ne réussirait-il pas à Paris? Involontairement, et malgré les magies de l'opéra, toutes nouvelles pour lui, son regard, attiré par cette magnifique Célimène, se coulait à tout moment vers elle. Et plus il la voyait, plus il avait envie de la voir. Madame de Bargeton surprit un des regards pétillants de Lucien, elle l'observa et le vit plus occupé de la marquise que du spectacle. Então, isso é uma cena balzaquiana, porque a ação toda são olhares. Então, a gente tem aqui dois olhares opostos, né? Mas que se complementam. O primeiro olhar é do Lucien, que encantado com a Madame, né, d'Espard, olha para ela em vez de olhar para o espetáculo. E a Madame de Bargeton também, em vez de olhar para o espetáculo, está ocupada olhando o Lucien. Então, ela flagra, né? Então, a gente tem essa disposição, ela flagra este olhar do Lucien para a prima dela, que é a Madame d'Espard.
O Lucien está totalmente equivocado, né? E isso já se dá, já é dado. Quando ele diz, ele tinha conseguido, né? Tinha sido bem sucedido em Angoulême, por que não o seria também em Paris? Ora, a frase anterior, no parágrafo anterior, que ela aparecia ao poeta como Madame de Bargeton tinha lhe aparecido, né? Tinha lhe surgido antes em Angoulême, já disse que tudo é relativo, que é uma questão de perspectiva, depende de onde você está. Então, a resposta já está dada. Não é porque ele conseguiu em Angoulême que ele vai conseguir em Paris. Isso é uma ingenuidade do Lucien de Rubempré, que desconhece as leis e o funcionamento parisiense. Então, é uma ingenuidade da sua parte. Então, a gente já sabe que ele não vai conseguir. E as intenções do Lucien, isso é muito importante, não são intenções de amor. Lucien, quando conhece em Angoulême a Madame de Bargeton, ele de fato se apaixona. Ele de fato se encanta por ela. Um encantamento desprovido de interesse, que é totalmente diferente do encantamento que a Madame d'Espard provoca nele agora. E a gente sabe disso também pelo acúmulo, né, de adjetivos que ele usou para descrevê-la. Por que que ela é atraente? Começa com, ai, ela tem bons modos. Ela fala de uma forma delicada. O tom de voz dela é fino. Isso tudo quer dizer que ela é socialmente perfeita. Ela é socialmente habilidosa. Ela é, então, esbelta e, ao mesmo tempo, tão nobre, tão... eu gostaria muito de uma palavra para esse o placê. Vamos usar aqui o ilustre, mas lembrando sempre que se trata de uma questão de título, do lugar que ela ocupa na sociedade. Tão invejada. É isso que atrai o Lucien a Madame d'Espard. Vejam, eu falei fúteis, de fato são, mas não é amor. O que atrai o Lucien nela é justamente esta é uma mulher muito bem situada e que pode, se eu a seduzir, me garantir um sucesso total. É isso que atrai o Lucien nela. Por isso que ele está dizendo aqui que ele tem uma mobilidade de caráter, né? Une mobilité de caractère, uma flutuação de caráter. Porque ele está completamente disposto a abrir mão do amor que ele também já não sente mais, porque não era amor de verdade, era uma paixão, portanto, La Madame de Bargeton, para trocar isso por uma relação, uma ligação que seja muito mais interessante do ponto de vista financeiro e social. E aí, essa intenção dele de querer tornar-se o amante dessa mulher, com toda a ingenuidade, né, que isso traz. E aí ele fala, bom, se eu me tornasse o seu amante, então eu teria, né, ela me abriria o mundo. Então, pensando, ocupado com tudo isso, e aí o narrador de novo, né, les magies de l'opéra, então apesar da mágica da ópera, né, mas é isso, lembrem-se, o título da obra do Balzac é A Divina Comédia, né, a Divina Comédia não, a Comédia Humana. Então, aqui justamente a comédia, o título vem em primeiro lugar também da Commedia dell'arte, e a Commedia dell'arte italiana é um teatro, e é um teatro de farsa, em que você tem arquétipos ali, tem a Arlequina, né, a Colombina, o Arlequim, eu não tenho os nomes em português, o Pierrot, não sei como se diz em português, mas tem esses personagens, são personagens tipados, são arquétipos, eles estão sempre vestidos da mesma forma, né? Mas é uma farsa teatral. E não é uma obra também muito rebuscada do ponto de vista do enredo, não se trata disso, mas é uma comédia. Então aqui também esse espetáculo, a dimensão do espetáculo, ele está dizendo assim, bom, ele deveria estar olhando para o espetáculo, não está, mas o espetáculo que eu tenho a oferecer para vocês é esse daí, que é o que se passa no interior de uma alma ingênua ao chegar a Paris, né? A Celimena aqui é uma referência, né, literária, mas guardem que só basta entender que é uma mulher magnífica, né, e amada. Então, a Magnifique Celimena aqui, no caso, é a Madame d'Espard, é isso. E aí, então, ele olha para ela, a Madame de Bargeton surpreende isso. Resultado. Elle se serait de bonne grâce résignée à être délaissée pour les 50 fils de Danaus. Mais, quand un regard plus ambitieux, plus ardent,
plus significatif que les autres, lui expliqua ce qui se passait dans le cœur de Lucien, elle devint jalouse, mais moins pour l'avenir que pour le passé. Il ne m'a jamais regardée ainsi, pensa-t-elle. Mon Dieu, Châtelet avait raison. Então, primeira pausa aqui, né? Vejam como ele passa da psicologia de uma personagem para outra. Então, aqui nós estamos completamente mergulhados, é breve, mas não deixa de ser profundo, a gente tem acesso aos pensamentos, no caso, da Madame de Bargeton. E aí, ela capta esse olhar, e vejam a acumulação de novo, e o Balzac, ele é assim, alguns críticos dizem exagerado, eu discordo, eu acho que é o estilo mesmo, né, aí cada escritor tem o seu. Então ele gosta de colocar essas acumulações, essas enumerações, que é esse olhar mais ambicioso, mais ardente, mais significativo. Ela capta esse olhar, também isso é uma interpretação dela, né, e aí este olhar revela aquilo que o narrador já nos explicou, que se passa no coração do Lucien. Então ela entende. E aí ela sente o ciúme, que é um grande motor da literatura, mas ela não sente ciúmes, vejam, pelo futuro deles, porque, tudo bem, acabou a relação, ela também não tá nem mais interessada nele, né? Mas ela sente ciúmes pelo passado, porque ela pensa, ele nunca me olhou desse jeito antes. Esse jeito que ele está olhando para ela, ele nunca olhou para mim assim. E aí, para mostrar que o Duchâtelet é esperto e conseguiu, né? Ela chega a essa conclusão. Duchâtelet avait raison. Ele consegue, tá? Ele vai se casar com o Duchâtelet. Então, elle reconnut alors l'erreur de son amour. Quand une femme arrive à se repentir de ses faiblesses, elle passe comme une éponge sur sa vie afin d'en effacer tout. Quoique chaque regard de Lucien la courrouçât, elle demeura calme. Mais uma máxima, né, que é característica desse narrador balzaquiano, que generaliza e depois passa para o particular. Então, a gente estava no particular da Madame de Bargeton e ele generaliza para dizer quando é o caso, né? Quando uma mulher chega a lamentar as suas próprias fraquezas, o que que ela faz? Ela passa como que uma esponja na sua vida, a fim de tudo dela apagar. Então ela esquece que tudo aquilo aconteceu, ela esquece que um dia ela já amou o Lucien, e tudo isso não existe mais, é puro ódio. Então ela apaga todo o resto, todo o passado, né? É isso que ele está dizendo. E aí volta, sai de novo do geral, e mergulha de novo no particular, no caso deles. Comentário, então, ainda que cada olhar de Lucien enfurecesse, a aparência é calma, plena, pacífica, mas ela está enfurecidíssima. Aí o que acontece? A comédia humana, ela tem muitos personagens, ela tem em torno entre 2.500 e 3.000 personagens. Não é pouco, né? Então vamos agora. É muita coisa. E o Balzac, ele vai fazer com que algumas dessas personagens, aproximadamente 300, retornem. Quer dizer que protagonistas de uma obra, de um livro, eles podem aparecer como secundários em outro. E como mais até do que coadjuvantes, como figurantes. É o caso nessa cena aqui. Então, por exemplo, de Marsay, olha aí o Rastignac que eu comentei, né? Então, de Marsay e o Rastignac aqui, que são protagonistas de outras obras do Balzac, aqui aparecem como figurantes. De Marsay mais figurante, Rastignac um pouco mais coadjuvante. E isso é uma característica que o Balzac tem e que é muito inovadora, né? Que corresponde um pouco a certas séries, novelas, uma forma de costurar uma obra, né? É como se ele tivesse feito vários spin-offs ao longo da sua obra. Então é interessante isso, né? Ele já tinha esse lado empreendedor, ele já tinha sacado que podia funcionar. Então, o que acontece? O Lucien, ele foi à ópera convidado pela Madame de Bargeton, que ela foi convidada pela Madame d'Espard. A Madame de Bargeton já está completamente desiludida com relação ao Lucien de Rubempré, mas pelas palavras que o Duchâtelet já tinha falado durante o dia, e aí o comportamento dele na ópera confirma, né, tudo aquilo que o Duchâtelet tinha falado. Então ela passa a detestá-lo. Pelo menos temporariamente, mas nesse momento ela não pode suportar. O Lucien,
comparando, né, a Madame de Bargeton com as mulheres de Paris, e principalmente a Madame de Spar, percebe a discrepância que há entre elas e o quanto a Madame de Spar tem muito mais para lhe proporcionar em Paris do que a Madame de Bargeton, que não está nem na sua casa, que é a convidada da Madame de Spar. E ele faz isso, só que não faz isso de forma discreta, de modo que a Madame de Bargeton percebe. O Lucien, então, estava nesse camarote, que é um camarote chique, mais do que chique, ela é a rainha, não é, né? Mas ela é a rainha de Paris, ela é uma marquesa, enfim. Então, ela tem um ótimo camarote. E todos vão bajular a Madame d'Espard, todos. Então, na hora do intervalo, porque ninguém vai para a ópera para assistir a ópera, como fica claro nesse trecho, o de Marsay vai visitá-la. E aí é isso que acontece, vejam só. De Marsay revint à l'entracte en amenant Monsieur de Listomère, não importa. L'homme grave, que é Monsieur de Listomère, et le jeune, que é o de Marsay, não, apprirent, não entendi, isso aí tem alguma coisa, apprirent, anunciaram, eu acho que tem que tirar esse fa. Apprirent bientôt à l'altière marquise que le garçon de noces endimanché qu'elle avait le malheur d'admettre dans sa loge ne se nommait pas plus Monsieur de Rubempré qu'un juif n'a de nom de baptême. Lucien était le fils d'un apothicaire nommé Chardon. Monsieur de Rastignac, très au fait des affaires d'Angoulême, avait fait rire déjà 2 loges aux dépens de cette espèce de momie que la marquise nommait sa cousine, et de la précaution que cette dame prenait d'avoir près d'elle un pharmacien pour pouvoir sans doute entretenir par des drogues sa vie artificielle. Bom, vamos lá. Isso também é Balzac tudinho, ele é muito bom nisso. Então, vamos explicar. O de Marsay vai, então, visitar a Madame d'Espard durante o intervalo, e ele vai explicar que o garçom de noces endimanché, o garçom de noces endimanché, coitadinho, é o Lucien, né, de Rubempré, o pajem endomingado, le garçom de noces, né, que é aquele menininho que é tão criança, né, que no casamento entra, né, com as alianças. É pajem ou pajem? Não sei onde fica. Enfim, mas ele entra, né, então com as alianças, tal, mas ele tá sempre vestido, né, de um jeito que é meio ridículo, porque ele é uma criança usando um terno, é sempre um pouco estranho. Mas é isso que eles estão querendo dizer, un garçon de noces, porque ele parece usar roupas que não condizem com a idade que ele tem. E além de tudo, ele tá o quê? Endomingado, não é domingo, mas endomingado, que é aquela roupa que você, a roupa boa, a roupa de sair, que é a roupa que você usa no domingo. Só que justamente não é domingo, ou seja, não é uma roupa que condiz com a ópera, com a saída na ópera. Ele está mal vestido, ele não sabe como se vestir. A gente viu que ele tentou se vestir direitinho com as melhores roupas que ele tem, mas elas não cabem ali, né? Elas não têm lugar onde ele foi. Que ela, Marquise d'Espard, teve a infelicidade de admitir no seu camarote, chamava-se Senhor de Rubempré, tanto quanto um judeu possuía um nome de batismo. Aí já vem a primeira maldade, né? Claro que ficou clara no de Marcel, né? Todos, né? A maldade é que ele não é Lucien de Rubempré, ele é Lucien Chardon. Porque ele é o filho do apoticário. Não importa se é a mãe dele que se chama de Rubempré. Ou seja, ele é, né? Hoje em dia tem o termo falsidade ideológica, né? Mas ele é um falsário. Gravíssimo esse crime, né? Ele mentiu sobre a identidade dele. Ele fingiu ser nobre. Pior crime, tá? No século XIX, você fingir ser nobre. Você pode até não ser, você pode ser um banqueiro, ter muito dinheiro, mas você não pode fingir ser nobre. É uma coisa que o Balzac faz, né? Comparando o título dele de nobreza. E ele sabe disso. E o Balzac é um garoto, um pajem endimanché. Ele sempre vai ter um gosto para se vestir totalmente espalhafatoso. Todo mundo ria dele, porque ele quer uma bengala, que ela é tão pesada que ela nem, não dá nem para usar para andar, mas ele quer uma bengala pesada que ele quer colocar umas pedras preciosas nela. Mas é um negócio que é muito kitsch, a gente diria hoje em dia, totalmente cafona. E ele tem consciência disso, viu? Mas ele gosta. Então ele vai, e todo mundo fala dele, então tudo bem. Mas é isso, né? Então, aqui o Lucien, a primeira notícia que dão é que o Lucien não se chama Monsieur de Rubempré, tá? Que não é. Ele não, ou seja, ele não é nobre. Ele é tão nobre quanto um judeu tem nome de batismo. É isso que eles estão dizendo.
Esse garçon de Noisson de Manché é o narrador entrando no discurso do de Marsay. Tá? É certamente a expressão que o de Marsay usou, mas o narrador usa sem colocar as aspas, sem abrir um discurso direto. Então, isso confere à narrativa um ritmo que é acelerado, as coisas acontecem rapidamente. E aí a explicação, que nós, leitores, já sabemos, mas que o Lucien é filho de um apoticário, de um boticário, né? E aí, qual que é o problema? O Rastignac, que aqui, né? Então, ele já está numa posição melhor do que no Pai Goriot, um pouco mais velho, como eu disse. Então, bem a par dos acontecimentos em Angoulême. Por quê? Porque ele é de Angoulême. Quem leu o Pai Goriot já sabe disso. Então, por isso que o Rastignac já sabe tudo sobre o Chardon. E aí, o Rastignac, ele já fez dois camarotes inteiros rirem, por causa de quem? A custa daquela espécie de múmia. Quem é a múmia, gente? É a Madame de Bargeton. Tá? É uma espécie de múmia que a marquesa chamava de prima. Ai, que horror. Esse é um estilo. A Soraya, por exemplo, ela fez o curso sobre a literatura, o romance do século XVIII. Talvez você reconheça o estilo do Voltaire aqui. Aquela espécie de múmia que a marquesa chamava de prima. É um estilo volteriano de ironia. Né? Então é isso que ele faz aqui. E ela chamava de prima, e aí o Cassiago já contou uma história, que obviamente todo mundo riu, mas que ela anda, essa dama, ela anda com um farmacêutico, um boticário, para poder, certamente, suportar com remédios a sua vida fictícia. Ou seja, ela é tão velha, ela é uma múmia, né, uma vida artificial, que ela precisa ter a companhia de um boticário para se manter em vida. Mas por que tem esse comentário? Para mostrar a maldade, tá? Das pessoas ali. E aí fica claro que ninguém está assistindo a ópera. Ninguém. Porque o que aconteceu até aqui foi o Rastignac contando para todo mundo e divertindo todo mundo da fofoca que está acontecendo ali em volta, né? Sobre quem está no camarote da Marquise d'Espard. Então, é uma sociedade absolutamente fútil que vai à ópera, mas não para ver a ópera, né? Não para ver a arte, não, de jeito nenhum. Vai para falar mal dos outros, para falar em si. Enfin, de Marsay rapporta quelques-unes des 1000 plaisanteries auxquelles se livrent en un instant les Parisiens, et qui sont aussi promptement oubliées que dites, mais derrière lesquelles était du Châtelet, l'artisan de cette trahison carthaginoise. Aí as referências do Balzac, né? Então vamos lá. Ou seja, ele fala, né, que, bom, enfim, de Marsay vai lá e fofoca, né, para dizer todas as brincadeiras que estão sendo ditas e que os parisienses fazem sempre, ou seja, a sociedade maldosa, essa parisiense, mas elas são ditas rapidamente, mas depois também todo mundo esquece, né? Ninguém se lembra daquilo, não dura muito, porque logo a fofoca é substituída por outra. Mas o que nos importa é que atrás de toda essa fofocaiada está quem? O du Châtelet, que quer garantir que o Lucien de Rubempré não seja mais um pretendente possível para Madame de Bargeton. Por isso que ele é o artesão desta traição cartaginense. Cartaginense, que é, né, a Cartago, né, a grande inimiga de Roma. Então, para dizer, mas de novo também, é um exagero, né, traição cartaginense, a queda de um império. Mas no caso, trata-se do quê? Da queda do Lucien de Rubempré. Gente, só um instantinho, porque meu gato está ficando desesperado. A minha filha trancou ele no quarto, não sei por quê. Mas ele tá miando, eu vou ter que liberar aí o pobre coitado. Só um minutinho. Já vem. Pode sair. Isso. É, ele estava horrorizado, indignado, ele não entende. Eu nunca tranco ele, não. Ele é sempre um mascote, né? Ele tá sempre durante as aulas. Eu acho que ele devia estar dizendo, como que você está dando aula sem mim? Porque ele estava lá no quarto miando, horrorizado, horrorizado. Pronto, ainda tá miando. Calma, pronto, já tá na mesa. Tá? Uma hora ele aparece aqui. Então, continuando. Eu vou só tomar mais um gole de água. Ma chère, dit sous l'éventail Madame d'Espard à Madame de Bargeton. De grâce,
Dites-moi si votre protégé se nomme réellement Monsieur de Rubempré. Aqui também é uma zoeira do Balzac, que diz assim, pelo amor de Deus, né, esse de grâce, é, as tragédias, né, dessa sociedade. É você ter dentro do seu camarote uma pessoa que não é nobre. Lembrando que o Balzac não é nobre, depois ele vai se tornar um escritor de sucesso, então todo mundo vai querer ele no camarote. Mas de início, ninguém quer o Balzac no camarote, no seu camarote. E ele tem um certo fascínio também pela nobreza, algum, mas ele observa e ele tem muita clareza desse mundo, do quanto é mesquinho, então são denúncias. É muito importante ler a Comédia Humana pelo que ela é, que é uma grande denúncia, e ninguém é poupado na Comédia Humana, né? Seja no meio urbano, no meio rural, em qualquer meio social também, ninguém é poupado. Todo mundo é ridículo. Todo mundo tem o seu que ridículo, e as pessoas são mais ridículas quando elas se levam a sério. Esse é o grande problema. Então, aqui ele coloca, né? Então, e aí a Anaïs, né? Eu falei que a Louise de Margeton também chama Anaïs, então isso às vezes confunde um pouco os leitores, mas é porque ela tem muitos nomes. Então, il a pris le nom de sa mère, dit Anaïs embarrassée. Mais quel est le nom de son père, que é o nome que conta, né? Chardon. Et que faisait ce Chardon? Il était pharmacien. J'étais bien sûre, ma chère amie, que tout Paris ne pouvait se moquer d'une femme que j'adopte, que no caso é ela. Je ne me soucie pas de voir venir ici des plaisants enchantés de me trouver avec le fils d'un apothicaire. Si vous m'en croyez, nous nous en irons ensemble et à l'instant. Ou seja, não é possível, isso é inadmissível, então as duas vão embora. E elas querem deixar o quê? O Chardon, ali, sozinho no camarote. Então elas querem abandonar. Madame d'Espard prit un air assez impertinent, sans que Lucien pût deviner en quoi il avait donné lieu à ce changement de visage. Ele é totalmente ingênuo. Então, assim, do nada ela fez uma careta, né? Ela ficou com ar frio, e o Lucien ficou se perguntando, sem conseguir adivinhar o que foi que ele tinha feito, para ela olhar para ele desse jeito. Aí o Balzac brilha. Il pensa que son gilet était de mauvais goût, ce qui était vrai. Et que la façon de son avis était d'une mode exagérée, ce qui était encore vrai. Então aí eu falei que o narrador balzaquiano ele tem opinião. É o oposto do narrador flaubertiano. O narrador flaubertiano, do Flaubert, ele é um narrador onisciente, mas que se abstém de julgar os seus personagens. Ele vai se abster de julgamento ao máximo. O que também é uma falácia, porque, né, o narrador faz escolhas, então, de uma forma ou de outra, o olhar é enviesado, né, por mais que as palavras não sejam. Mas é uma tentativa de um narrador imparcial, um narrador neutro, o mais neutro possível. Balzac não tem essa preocupação de jeito nenhum. Então, ele tem um narrador que é tendencioso. E esse narrador, mais uma vez, não é o Balzac, é um narrador balzaquiano. É um narrador onisciente, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, mas que assume opiniões que nem sempre são as opiniões do Balzac. Mas o que é importante é que ele tenha son mot à dire. Ele tem a sua palavra e ele não tem papas na língua. Então, o que acontece aqui? O Lucien, constatando essa mudança de expressão, pensa primeiro que seu colete talvez fosse de mau gosto. Diz o narrador, o que era verdade. O colete é horrível, é isso que ele diz. Que o corte do seu traje fosse afetado, o que também era verdade. Ou seja, o Lucien pensou que estivesse mal vestido e, de fato, estava muito mal vestido. É um comentário, vejam, que não seria necessário, né, para a história avançar, mas que, na verdade, arranca um sorriso do leitor. E torna essa leitura também mais dinâmica, mais divertida. E no fim, obviamente, não é nenhuma dessas duas coisas. A análise do Lucien de Rubempré, ela não vai muito longe nessa situação, porque ele não conhece ainda as sutilezas dessa sociedade. Então, tudo que ele consegue imaginar é que ele está mal vestido. Diz o narrador, de fato ele estava. Mas a gente já sabe que não é por isso que ela fez cara feia para ele. Aí continua. Il était reconnu
Il reconnut avec une certaine amertume qu'il fallait se faire habiller par un habile tailleur, et il se promit bien le lendemain d'aller chez le plus célèbre afin de pouvoir, lundi prochain, rivaliser avec les hommes qu'il trouverait chez la marquise. Porque ele, no delírio dele, acha que ele vai ser convidado para ir para casa da marquesa, coitadinho. Então, mas aí ele quer ir para casa da marquesa com a roupa feita pelo melhor alfaiate de Paris, que também é o mais caro, que ele não tem a menor condição de pagar, inclusive. Quoique perdu dans ses réflexions, ses yeux, attentifs au troisième acte, ne quittaient pas la scène. Então ele olha para a cena, mas ele só está pensando, né? Enfim, só está na cabeça dele. Tout en regardant les pompes de ce spectacle unique, il se livrait à son rêve sur Madame d'Espard. Eu falei, poeta, ele é sonhador. Então ele fica lá sonhando que a vida dele, né, que ele vai alcançar o sucesso graças à relação que ele jamais terá, como nós leitores já sabemos, né, com a Madame d'Espard, mas o Lucien ainda acha que é possível ter. Então, por isso que essa obra é interessante, porque ela vai cruzando, né, esses pontos de vista, essas perspectivas, e sobrepondo essas perspectivas umas às outras. Então, a gente tem a perspectiva da Madame de Bargeton, a perspectiva do Lucien, da Madame d'Espard, das más línguas que observam o camarote, a do narrador. Então, a gente tem todas essas perspectivas, e o narrador, e portanto nós leitores, sempre sabendo muito mais que as personagens, que todas elas ali envolvidas. Et enfin, il fut au désespoir de cette subite froideur qui contrariait étrangement l'ardeur intellectuelle avec laquelle il attaquait ce nouvel amour, insouciant des difficultés immenses qu'il apercevait e qu'il se promettait de vaincre. Então, ele acha que ele vai conseguir, né? Mas que essa ilusão, chama-se ilusões perdidas, né? Atenção. E aí, aqui, o que é interessante são as hipérboles, né? Esses exageros, mas que são próprios da juventude. Então, vejam, ele está desesperado por esta subite froideur, como se antes ela tivesse sido muito calorosa com ele. Não era, tá? Mas, assim, ele fica repentino, né? Essa frieza, súbita frieza. Depois que contraria, claro, estranhamente, porque, afinal de contas, o ardor intelectual, que é o amor platônico, não tinha esse nome, né? É o nome atual. Mas o ardor intelectual é isso, é o amor platônico, o amor inventado na cabeça dele, é isso que ele quer dizer. Então, o comportamento da Marquise d'Espard contraria completamente as expectativas doidas, né? Do Lucien de Rubempré, que, portanto, fica desesperado com aquilo. E aí ele ataca esse novo amor como se fosse um projeto de guerra, né? Uma estratégia de guerra, por isso. E aí, assim, insouciant é isso mesmo, despreocupado com as dificuldades imensas que ele avistava, mas as quais ele prometia a si mesmo vencer. Então, esse é o campo de batalha dele agora. Il sortit de sa profonde contemplation pour revoir sa nouvelle idole, mais en tournant la tête, il se vit seul. Ele estava lá olhando para a cena, elas decidiram sair, ele, coitado, não percebeu. Que mostra toda a falta dele de noção mesmo, né? O quanto ele está fora da realidade. Ele está no mundo dele, que é um mundo de fantasia, ele não está no mundo real. Por isso que ele estava olhando para a cena também, que também é um mundo de fantasia. E ele não estava, então, percebendo as coisas à sua volta. Então, ele é muito surpreso, né? Il se vit seul, sozinho, só, que é um dos temas, né? No final das contas, un grand homme de province à Paris, né? Um grande homem da província em Paris, ele é sozinho, ele é isolado, é isso que acontece. Porque ele é um outsider, é isso que acontece, ele é um forasteiro. Il avait entendu quelques légers bruits, la porte se fermait, Madame d'Espard entraînait sa cousine. Lucien fut surpris au dernier point de ce brusque abandon. Vejam as hipérboles sempre, né? Mais il n'y pensa pas longtemps, précisément parce qu'il le trouvait inexplicable. O narrador já explicou tudo, né? Mas o que fica claro aqui é que para o Lucien de Rubempré nada daquilo faz sentido, né? Nossa, que mal educadas, como elas puderam fazer isso comigo, que estou no camarote delas. Ele não entende de modo algum o que aconteceu ali. Por isso que ele foi, né, uma máxima surpresa por esse brusco abandono. Então vejam como as hipérboles, elas têm razão de ser.
elas têm sempre um motivo, e elas tornam esse texto mais engraçado. Aqui ele é para ser cômico mesmo. A comédia humana não é sempre cômica, né? Ela tem momentos muito trágicos. Ele varia muito de estilo, de tom, então ele tem momentos que são patéticos, no sentido de tristes. E isso acontece também nas Ilusões Perdidas. Mas este momento não é um deles. Esse momento é um momento porque o próprio Lucien, ele se veste para essa noite como um ator de teatro, né? E ele não está sendo sincero com ninguém, nem com a Louise de Bargeton, nem com ele, nem com a Madame d'Espard. Então, de certa forma, aqui, porque o narrador do Balzac, ao contrário do justamente Flaubert, ele julga suas personagens. Então, ele acha sim que o Lucien aqui, ó, mereceu. Tem um pouco disso, tá? No Balzac também. Então, quando o narrador, o personagem merece também um momento patético, é quando funciona da mesma forma que para a tragédia. É quando ele é responsável por um erro, ele cometeu alguma falha em alguma parte do caminho dele, a gente até entende que ele não possa ter sucesso, mas a gente sente pena, a gente sente dó dele. Não é que a gente não sinta dó do Lucien aqui, mas menos, vocês percebem? Tudo é construído na cena para mostrar que ele também aqui, tá? No filme, a adaptação, inclusive, vocês verão, tem essa cena, mas ela é diferente. Toda a relação a Madame de Bargeton é tudo diferente. A gente tem mais dó no filme do que nessa cena aqui no livro. Mas então ele nem pensa muito no assunto de por que ele foi deixado, porque para ele é completamente inexplicável. Não faz sentido nenhum. E aí estamos na carruagem. Quand les deux femmes furent montées dans leur voiture et qu'elle roula par la rue de Richelieu vers le faubourg Saint-Honoré, la marquise dit avec un ton de colère déguisé. Quem não conhece, né? Esse tom de cólera disfarçado. Ma chère enfant, à quoi pensez-vous? Aí ela tem esse tom, né, ela é mais nova, inclusive, que a Louise de Bargeton. Mas ela diz, minha querida menina, minha criança, né, em francês, minha jovem. O que você estava pensando? Você está louca. Mais attendez donc que le fils d'un apothicaire soit réellement célèbre avant de vous y intéresser. La duchesse de Chaulieu n'avoue pas encore qu'Annalise, que é aquela coisa, um personagem que aqui é figurante, mas que é importante em outro romance. Et il est célèbre, et il est gentilhomme, ou seja, ele é nobre e ele é famoso, e mesmo assim a duquesa não está oficialmente com ele. Ce garçon n'est ni votre fils, só para salientar, né, a diferença de idade, ni votre amant, n'est-ce pas? Ou seja, porque você estaria protegendo esse rapaz, né? Ou é o seu filho ou é o seu amante. Ela já sabe que. Dit cette femme hautaine, aqui fica a crítica do Balzac a ela, né? Vejam, essa escolha do adjetivo hautaine, arrogante, deixa claro o posicionamento do narrador balzaquiano. O narrador balzaquiano, ele se coloca sempre. Então, ela não é flor que se cheire, a Marquise d'Espard. En jetant à sa cousine un regard inquisitif et clair. E aí acabou o nosso trecho aqui. Gostaria de saber se vocês gostaram do trecho, das ilusões perdidas, da análise, se vocês ficaram com vontade de ler. Eu vou ler aqui a que a Rosa comentou, ela fica imaginando, tentando imaginar a relação dele com a mãe. Para mim é muito difícil entender que uma mãe não apoie seu filho. Eu concordo. É difícil mesmo, imaginar algo assim, mas no caso ela realmente não só não apoiava, como ela até apoiou financeiramente, mas assim, ela minava muito, principalmente a autoestima dele. Então, ela, por exemplo, dizia que ela nunca leria algo dele porque não tinha paciência. Se tivesse lido, teria talvez apreciado, né? Eu não lembro, Márcia, o que Quente a 37. No momento eu não tô lembrada do que a gente estava falando. E aí a Soraya já falou que gostou muito, quer ler. Olha, gente, As Ilusões Perdidas vale muito, muito a pena. Tem uma edição bonita aqui no Brasil que é da Penguin, né? Uma bela tradução. Então é possível ler o romance avulso. Também tem a tradução pela editora Globo, que aí publicou toda a Comédia Humana, uma época. Isso tinha sido organizado pelo Paulo Ronay, então é muito interessante. E a Marcela adorou o trecho.
muito bem selecionado, muito rico, que bom. A ideia é justamente que vocês consigam, né, que o trecho seja significativo da obra, né, do autor, do estilo, e desse romance em particular, para dar vontade de ler. Anotou um monte de coisa importante, que bom. A Laura achou fantástica, a Débora também gostou muito. Fico feliz. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, dizer algo a respeito? Então, Diga, Márcia. eu estava lendo essa semana, eu li umas 200 páginas mais ou menos, e li inclusive essa cena também. Que bom. Eu já fui além até. Mas Opa, então, aí como a minha leitura é recente, ela tem 37 anos, a Madame de Bargeton. você viu como ela Ele é tem mais velha? 19, 20 e ela tem 37. Por isso que a prima agora falou, você não é nem a mãe, nem a amante, né? Isso, Porque daria para ela ser tipo a mãe mesmo dele. Aos certamente. 37, se ela tiver com 15, sei lá, não fiz a Sim, conta, o mas, que na época também mas não era nada. é. Com certeza. Mas eu estou gostando bastante. Estou Você tá, gostando bastante. divida com a gente suas impressões de leitura até o momento. Você está gostando muito? Você achou difícil de ler, de começar? Porque o início sobre a tipografia em Angoulême, que é um início difícil. É Você, meio chatinho, né? você conseguiu superar É. essas Na páginas? verdade, eu me surpreendi, porque eu achei que. Sim, mas eu achei que quem ia ser o herói, sei lá, seria o O David, David, não sei, David porque Sechar. porque tudo começa com ele, é como ele, é ele que começa a história, né? Então estava eu achando que era ele quando aparece o Lucian, né? Você não está Aí errado, que eu não. comecei a entender que seria o Lucian, Porque lembra que são não? 3 romances, são 3 livros em um, né? Então você não está errada. Você verá que o David Sechard terá o seu Ah, tá. protagonismo nas Ilusões Perdidas no último volume, digamos Ah, assim, né? Na última parte. Ele reaparece e tá. a história gira em torno muito mais dele. Então, tem momentos em que Uhum. ele justamente volta na história. Então, esse início é importante sobre o David Sechard, que é um irmão pro Lucien de Rubempré, um grande. Ele casou com a irmã do Luciano. Ele é o cunhado, mas é um grande amigo e um bom amigo. O Luciano será, enfim, não vou dizer nada. Mas o início, que é sobre a tipografia Angoulême, É chatinho, né? é É. difícil e eu aconselho vocês vivamente a pularem essas páginas. Eu digo isso sem nenhum. Eu devo confessar que quando começou a ficar chatinho, eu não queria desistir. E aí eu tipo li uma página assim, duas não, para ver como é que tava. Foi na intuição, até que a coisa começou a ficar mais dinâmica. Ótimo. Agora, a grande dificuldade que eu estou tendo, né, é que tem tantos nomes, tantas Personagem. pessoas, né, e Entendi. personagens que às vezes eu tenho que voltar para olhar quem é quem. Eu me perco um pouco. Talvez tivesse que escrever para deixar, sabe, uma dica lá por escrito já, sei lá. Tem a Cada estratégia vez que aparece um escrevendo personagem. escravidão, né? De fazer a árvore genealógica, mas não precisa nesse caso. Também de fato, tem muitas personagens, mas nem todas são tão relevantes assim, né? Então ele menciona muita gente, mas, por exemplo, o de Marsay não Uhum. importa para essa história, o canalista também não importa. Então dá para fazer alguma seleção daqueles. Ficou de Châtelet, a Depart, a de Bargeton, que é Naís, Anaís, Luísa, Não sei se a já chegou no família do. Lousteau, É, em eh, qual? no Ah, Lousteau. sim. Então, né, aí começa esse É, também. Tem uns importantes, mas é importante. que é tem o editor, tem o jornalista. Tá. Isso. Aí dá para selecionar os nomes. Ah, também a cantora lá, a atriz, que eu não vou me lembrar o Sim, nome. É. sim. Mas sim, já entendi que tem uns mais importantes, mas tem, fica citando vários. Mas estou gostando. Eu acho assim, é diferente do que eu tenho o hábito de ler. Não dá É para mesmo. dizer que é igual, Estilo. né? Então, E e você eu, acha e eu sou uma leitora bem ávida, entendeu? que legal? Então assim, eu acho que se eu não quisesse muito ler o Balzac, como Uhum. vocês franceses falam, né?
eu acho que eu desistiria, é que eu estou com muita vontade, Ai, né? que ótimo. Mas então eu estou perseverando. Fico feliz. Tem uma sequência, não para te desanimar, mas para te encorajar. As Ilusões Perdidas tem uma sequência que é Splendeur et misère des courtisanes. Esplendores e Misérias das Cortesãs, que é a continuação da história do Lucien de Rubempré, que Ah, é? Não sabia, não. a história dele não acaba nas Ilusões Perdidas, ela acaba nos Esplendores e Misérias das Cortesãs, mas que é também uma obra fantástica, muito, muito bonita. Agora, realmente, Pelo que eu andei entendendo, é para sempre que a gente lê Balzac, né? quando Começa hoje, começa, não acaba nunca, né? quando É. começa é difícil mesmo parar, inclusive. Eu não sei justamente se As Ilusões Perdidas é necessariamente a melhor obra para ler, né? Para começar. Mas aí, até pelas respostas, né? Muita gente já tinha lido Eugénie Grandet, que é um bom romance até para começar, embora eu acho a parte em que ele descreve como o pai da Eugénie fez a fortuna dele, eu acho isso chatíssimo. Quando ele conta, assim, exatamente o dinheiro que ela tem, eu não gosto. Mas eu acho cansativo também. Mas o Pai Gorriot, por Eu exemplo, tinha lido, eu qual? tinha lido A Peau de Chagrin. Como é que tem outro nome em É português? isso, A Pele de Onagro. Você gostou? Gostei. É engraçado que quando eu li, eu nem sabia que era do Balzac. Hum, Eu li porque eu fiquei com vontade de ler e até tinha esquecido que era dele mesmo, É né? dele. Eu vim a lembrar agora. Uhum. É, Esse é um na romance? verdade, quando eu li, a minha ideia era ler em francês, Ah, entendeu? Então estava muito mais desvendando o francês do que o uhum. Balzac, né? Ah, sim, tá Propriamente focada. dito. A, É, a Pele de Onagro é muito importante para o Oscar Wilde. O Oscar Wilde, quando ele escreve o Retrato de Dorian Gray, é uma releitura da Pele de Onagro, da Boudica. imagino. Inclusive, o Oscar Wilde, é que aí eu não posso falar isso para Uhum, vocês, uhum. mas porque vou estragar tudo, mas ele tem uma fala sobre o Lucien de Rubempré especificamente. E ele vai falar que a maior tristeza, a maior tragédia da vida dele Hum. tem a ver com o Lucien de Rubempré, que é algo que ele nunca superou, não vou contar o que acontece. Então, ele diz, eu nunca superei isso na minha vida, é a minha maior tragédia pessoal da minha vida mesmo, é o que aconteceu com o Lucien de Rubempré, porque é fora da vida dele. Então, o Oscar Wilde era um grande leitor também do Balzac, e isso também eu sempre fico na dúvida, se o curso que eu dou é sobre Balzac, a comédia humana, ou se eu dava um curso sobre A Pele de Onagro e Dorian Gray, porque eles são tão parecidos, mas tem que escolher, né? Uhum. Se vocês quiserem dar opinar, eu ficaria feliz em ouvir as dicas, o que vocês acham. Eu vou Eu gostaria de tudo. Ah, ótimo. Vou fazer então tudo. Porque também a pele de onagro não é algo que você esgota em 2 horas de aula. Então, não é que não dê para dar de um jeito no curso sobre Balzac e de outro jeito no curso em comparação com o Dorian Gray. São dois eixos diferentes de uma mesma obra. A Marcela disse que esteve em Toulouse, né? E tem uma foto muito engraçada em um hotel em que o Balzac se hospedava ou costumava frequentar. E o Rodin tinha uma espécie de obsessão pelo Balzac. Vide a quantidade de esculturas feitas dele, até do corpo nu. Vocês sabem que essa escultura do Rodin do Balzac foi um estardalhaço. Ele fez essa escultura, custou uma fortuna, foi caríssima, e quando ela ficou pronta, detestaram a escultura, mandaram ele fazer outra, por isso que são várias também, mas ele nunca destruiu a original, e ele fez o Balzac nu, o que na época era, mas como assim, vai fazer o Balzac? E aí ele fez um do Balzac com roupão, também como grande provocador que ele era, né? Falando assim, não querem ele nu? Tudo bem, tá aqui de roupão, então. Todo mundo queria ele vestido, né? Não. E porque o Balzac trabalhava de roupão mesmo, que ele trabalhava de noite e tal, ele atravessava a madrugada. Bom, é, então é isso, gente. Que bom que vocês gostaram, né? Gostaram da noite. Fico feliz. Vamos então encerrar por aqui. Gostei muito de saber que a Márcia está lendo e que está gostando. Compartilhe conosco, Márcia, a sua experiência de leitura. Se alguém for ler As Ilusões Perdidas, me avisem. E caso alguém quiser, viu, Márcia, se você se interessar pelo curso sobre usar revistas, tem uma aula sobre as ilusões perdidas. Aí tem um curso sobre as cortesãs, que tem aula sobre esplendores e misérias das cortesãs.
Eram cursos, na época eu tinha pensado eles de forma complementar. Era um curso sobre o adultério no século XIX, claro, romances de adultério, Ana Karenina, Madame Bovary e o Primo Basílio. Os arrivistas, né, então, e as cortesãs, que são os grandes personagens típicos do século XIX, da literatura não só francesa, inclusive. Então, era isso que eu tinha tentado mostrar. Esses cursos ficaram gravados, então, se vocês quiserem, podem assisti-los. É só entrar em contato comigo, é possível, tá bom? Então, um grande abraço a todas, uma boa noite e a gente se vê mês que vem. Um beijo grande. Obrigada a todos.